contou, mas que realmente aconteceu, hein? E hoje vamos ouvir a tia Sueza contar a história de uma mamãe. Porque esse mês, o mês de maio, Dia das Mães, ela escolheu uma história bíblica falando de uma mamãe. E vamos ficar atentos, hein? Mas antes, vamos cantar o corinho que a nossa querida tia Sueza, ela é a autora desse corinho, hein? Vamos lá, aprendam aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Chegou a hora da história. A nossa história bíblica vai começar agora. Chegou a hora da história. A nossa história bíblica vai começar agora. Que legal, criança! Como é que vocês estão? Está tudo bem aí? Nessa quarentena, todo mundo em casa. Mas em casa nós podemos adorar a Deus e ouvir as histórias bíblicas com a titia Sueza, não é legal? Então vamos prestar atenção, hein? Como o nosso Deus é poderoso, cuidou das pessoas antigamente e cuida de nós. No tempo que estamos vivendo também. Estamos em casa, mas podemos louvar a Deus, adorar e ouvir a titia Sueza contar histórias lindas e verdadeiras da Bíblia Sagrada. Vamos lá mais uma vez ao corinho? Chegou a hora da história. A nossa história bíblica vai começar agora. E aí, vocês gostaram do meu jardim que tem na frente da minha casa? Olha só as florzinhas lindas. E nós somos a florzinha. Cada criança é uma florzinha especial de Jesus, hein, criança? Jesus ama você e me ama também. Por isso que a titia vai contar histórias lindas para nós, hein? Um beijo da Lilica, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, criança. Paz do Senhor e fique com Deus. Chegou a hora da história. A nossa história bíblica vai começar agora. Tchau, criança. Uhul! Vamos lá. Eu tô aqui. Eu vou prestar atenção à história que a titia vai contar, hein? Preste atenção. Vamos louvar o Senhor enquanto a titia entra para contar a historinha. Que legal. Vamos, criança. Eu vou pegar a minha cadeirinha. Mamãe, eu quero minha cadeirinha. Titia Sueza vai contar a história. Olá, criançada! Sejam bem-vindos, meninas e meninas, papai e mamãe. Chegando esse grande momento da história bíblica. Sejam bem-vindos. E a Lilica já está sentadinha, prestando atenção à história bíblica. Como a tia Sueza prometeu, nesse mês de maio, vou contar a história de uma mãe, tá certo? De uma mãe. Será que essa mãe é mãe de duas crianças? Criança, o que é que vocês acham? Será que ela é mãe de um menino e de uma menina? Ou será que ela é mamãe só de uma criança? Vamos descobrir, hein? Mas, criança, para nós descobrirmos quem será essa mamãe, vamos primeiramente, a história começa com o nosso querido irmão, servo de Deus, Abraão. Olha, nossa história começa com esse homem de fé, o pai Abraão, né? Pois vamos lá. Quem era Abraão? O que vocês acham? Quem será que era Abraão? Vocês já ouviram falar sobre Abraão? Olha só, criança, Abraão foi um homem que chamou a atenção de Deus. Viveu em um ambiente totalmente fora dos padrões do Altíssimo. Ele fez a diferença com o seu comportamento. Olha só, isso que é bom nós termos um bom comportamento, né? Embora a gente
às vezes a gente estuda e tem ali aquela classe de muitos coleguinhas que tem um comportamento muito bom não, muito legal não. Mas quando olha para você e vê que você tem um comportamento diferente, que você é uma criança de Deus, que tem um comportamento diferente, já percebe logo, né, pelo seu comportamento. Então, mesmo assim, era o pai Abraão. Ele tinha um comportamento, o comportamento dele era beleza, né? E ele se optou por priorizar a fidelidade a Deus. Então, o Abraão, ele se casou com uma mulher, que ele amava muito, que se chamava Sara, né? O nome bonito, né? Sara, e desejava realizar com ela seu sonho de ter filhos. Mas os anos, crianças, foram passando, né? Passaram e a família não cresceu. A família de Abraão não cresceu, os anos foram se passando. E Sara ela era uma mulher estéril. Não tinha como ela ser mãe. Mas esse casal é o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Deus realiza sonho. Mas ela era estéril, né, tia? Pois é, não tinha filhos, né? Ela tinha um problema lá que não podia ser mamãe. Mas Deus, o Deus do impossível, para Deus, nada é impossível, né? Então, vamos lá, continuar a nossa linda história. Ele amava muito a ela, mas ela era uma mulher estéril. Não tinha filhos. Naquela época, criança, ter filhos era uma questão de sobrevivência. E caso uma mulher não pudesse gerar uma criança, o marido poderia ter uma segunda esposa. Apesar de passar por essa situação, Abraão optou pela fidelidade à sua mulher. Ele só queria a sua esposa, ele não queria uma segunda esposa. Porque ele tinha fé, né? Muito em Deus. E assim Deus o chama. Olha só. Deus viu o comportamento dele, né? E Deus chamou ele, pede para que saia de sua terra e lhe faz uma promessa. E Deus falou assim para Abraão, e farei de ti uma grande nação, né? Gênesis 12 e o versículo 2. Então, criança, alguns anos depois, Abraão cobra de Deus o cumprimento de sua palavra de nascimento de um filho. E ele mais uma vez lhe diz. Deus fala com ele mais uma vez, criança. E será que Deus falou para Abraão? E Deus mandou Abraão olhar para os céus e contar as estrelas. Disse assim, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência, Abraão. Fica aí aguardando, porque tua fé é grande. Tudo tem o seu tempo determinado, né, criança? Às vezes você quer um brinquedo. Ah, mamãe, eu quero aquele brinquedo. Às vezes o papai não está podendo comprar, né? E você quer aquele brinquedo antes do tempo, porque o papai está esperando sair o 10º, né? Um dia a mais para comprar um brinquedo legal. Então foi dessa maneira. Deus falou para Abraão esperar, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Então, Abraão, criança, ele creu na promessa de que seria pai de grandes nações e que de suas entranhas sairia um herdeiro da sua esposa Sara. Mas, infelizmente, Sara não estava com essa fé toda que o seu esposo estava, né? Confiando em Deus. E enquanto Abraão se mantinha na visão espiritual de que um dia Deus ia realizar o seu sonho de ser pai, a visão da fé,
Esperando a resposta de Deus, Sara continuava incomodada pela sua visão física. A sua esposa já estava incomodada, né? Então, é importante ressaltar que Sara era estéril, criança. Realmente, mas também ela tinha a promessa de que a descendência de seu marido e dela seria imensa, mas ela se deixou levar pelas emoções momentâneas e por isso usou sua força para conquistar seu sonho e na tentativa de antecipar a bênção que viria do próprio Deus. Olha só o que foi que a sua esposa Sara fez, né? Dando o tal do jeitinho, né? Ai, eu vou dar um jeitinho, tá demorando demais, eu já tô envelhecendo e no meu sonho de ser mãe não se realiza, né? Então ela inventou de dar um jeitinho na situação. Nós podemos até entender um pouco, né? A pressão vivida por Sara para que gerasse um filho. Durante os anos de espera, ela viu outras mulheres dando à luz e percebia que estava envelhecendo. Situações que foram alimentando em seu interior um certo desespero por não atingir o seu objetivo, né? Sua esposa ficou assim. Apesar do apoio e do amor do seu esposo, o Abraão, Sara se baseia em seus sentimentos e busca alternativa para ter um filho. Ela convence, olha só, criança, o que foi que ela fez, né? Dando o tal do jeitinho, porque queria logo um filho, né? Ela convenceu o seu esposo a se relacionar com uma das suas servas, né? Mas o plano para a sua realização pessoal, não dá certo e acaba se transformando em mais um motivo de insegurança. Os relatos da Bíblia aconteceram há milhares de anos, criança, mas se repete nos dias de hoje em novos formatos. Muitas pessoas, por exemplo, dizem que crê na palavra de Deus e até frequentam os cultos regularmente. Mas quando acham que as promessas divinas demoram a se realizar em suas vidas, passam a agir com os sentimentos e tentam alcançar seus objetivos com a sua própria força, né? É como você quer um brinquedo mesmo. Não, mamãe, eu quero aquele brinquedo. Aí você fica insistindo e a sua mãe quer lhe dar uma coisa melhor futuramente. Mas você insiste tanto que ela vai comprar um brinquedo mais simples, mais baratinho, né? Porque ela não tem aquele dinheiro no momento. Ela falou para você, meu filho, eu vou ter o dinheiro, eu vou lhe dar uma coisa melhor, mas não agora. Mas você fica insistindo, aí a mamãe termina, né? Que tem umas mães que faz a vontade do filho, termina comprando aquele brinquedozinho que numa semana quebra logo, né? Então existe dessas maneiras. Assim como a nossa Sara insistiu porque queria, mas deu foi problema para ela depois, né? Mas o que será que aconteceu? O que será que aconteceu, hein? E o nosso Abraão está aqui triste, mas Deus estava com ele, né? Deus estava com o pai Abraão, o pai da fé. Então, naturalmente, a incredulidade de seus corações faz com que elas até dê um jeitinho do tipo de Sara, né? Tentando forçar uma situação de acordo com os desejos provocados pelos seus olhos físicos. Conforme ela agiu,
movida pela vaidade de ser edificada com filhos a qualquer preço, mesmo que isso lhe custasse dividir o marido com a sua serva, né? Em vez de se manterem firme na visão da fé da palavra de Deus. Então, as consequências, né, que ela teve que deixou o seu esposo, combinou com o seu esposo para ele se ela relacionasse com a sua serva. E é essa serva que a titia quer falar hoje, essa mamãe que se chama Agar. Agar é a serva de Sara, né? A mamãe de hoje que a titia quer falar. Então, ela chamou a sua serva Agar, né? Conversou com ela, que já tinha conversado com seu esposo, que ela podia se relacionar com seu esposo Abraão. E aí Ágada engravidou de Abraão, né? Ela ficou grávida e começou a tratar Sara mal e dava a entender que a criança jamais lhe seria entregue. Então a sua empregada a sua serva ficou grávida. Nesse tempo o Abraão tinha o quê? Uns 86 anos, quando o seu filho nasceu, né, da serva Ágada. Vamos aqui continuar. Então, ela ficou grávida, né, a serva de Sara, ficou grávida, e ela começou a zombar de Sara, né, que ela estava grávida do esposo dela e que Sara não estava gostando. Então, ela começou a tratar Sara muito mal realmente. É como se dava a entender que a criança, quando nascesse, não ia ser entregue a Sara, né? Porque ela queria que ela ficasse grávida, ela ficou grávida do seu esposo e depois que ela ia dar um filho a ela, que ela estava sendo ali só mãe de barriga de aluguel. Ou seja, a decisão precipitada, baseada em sentimentos, trouxe consequências negativas para Sara e toda a sua descendência. Posteriormente, a nação gerada por Ismael, que era o filho que a serva teve, Ismael, filho de Agar, tornou-se inimigo da nação gerada por Isaque, filho de Sara. Como aconteceu com Sara, muitas pessoas querem resolver algumas situações dependentes, mas a questão é o que fazer quando não há o que de ser feito? A resposta é confiar, como o pai Abraão tinha confiança em Deus. Mas a esposa dele falou com ele, combinou, né? E a sua serva ficou grávida. Então, a palavra de Deus traz inúmeras promessas e seu cumprimento depende de obediência e perseverança. Deus poderia ter dado um filho a Sara imediatamente, mas será que teria provado a fé de Abraão ou ensinado tanto sobre confiança? Creio que Deus não faz nada antes do tempo, muito menos depois. Com certeza, ele tinha um plano que na hora exata seria concretizada, seria realizada. Como Abraão seria o pai de muitas nações, deveria servir como exemplo para todos os seus filhos na fé. Da mesma forma, o sonho tão desejado de cada um dos que crê em Deus, seja o nascimento de um filho, como no caso de Sara, seja a realização na vida amorosa, uma cura, a transformação de um ente querido ou sucesso financeiro. Exige, criança, confiança. É o mesmo que sua mãe falar, no tempo certo eu vou lhe dar aquele brinquedo. Então, você tem que confiar na sua mamãe, no seu papai, que tudo tem o seu tempo determinado.
Então, exige confiança, seguir a direção de Deus, seguir o papai e a mamãe, que ele é que sabe o tempo certo de te dar aquele brinquedo. Em vez de ouvir os sentimentos, é uma decisão capaz de enviar erros e eliminar frustrações, né? Então, às vezes, nós queremos fazer o que nosso sentimento quer. Não, eu quero aquele presente logo, eu quero aquela bicicleta logo. Aí, às vezes, papai e mamãe não tem aquele dinheiro, vai e compra uma bicicleta já usada. Ele quer lhe dar uma bicicleta nova, mas não está no tempo ainda. Então, você tem que confiar como Abraão confiou, né? Agora, o pai Abraão fez isso tudo, né? Ele obedeceu a sua esposa, que ela conversou com ele, e a sua serva teve o filho Ismael. Quando Ismael nasceu, o Abraão estava com 86 anos, né? Mas, como o nosso Deus, ele é poderoso e disse que de Sara ia sair um filho de Abraão, chegou o tempo determinado, Sara ficou grávida. Ela ficou grávida, criança, e teve o seu filho, Isaque, como Deus tinha prometido, né? Porém, o filho da serva já estava grandinho nesse tempo. Olha aí, Deus realizou, Deus não falou que ia fazer, ia dar um filho a Sara e a Abraão, e ela ficou grávida. Ela até ficou admirada, poxa, como Deus é poderoso, Ele está fazendo mesmo comigo, eu estou sendo mamãe nesse momento. E o Abraão feliz, olha aí, tá vendo? Ela com 90 anos, sendo mãe. Que coisa linda, e nesse tempo aqui o Abraão já estava o quê? Com 100 anos já. Sara com 90 e Abraão com 100. Mas Deus realizou o sonho. É isso? Então o filho de Sara já estava pequenininho e foi crescendo, né? E já estava já grandinho. E um certo dia, criança, olha só o que aconteceu. O filho de Sara já estava grandinho e foi no tempo da festa de desmamar ele, né? Ele já não mamava mais. E o filho da serva chamada Agar, ficou rindo, ele já tá grandinho aqui, ó, ficou rindo, mangando dele, zombando de Isaque. E Sara ali, ó, viu aquele movimento ali, o filho da serva rindo, mangando do seu filho Isaque. Ismael estava zombando de Isaque. E Sara, observando isso, viu e não gostou, né? Ela não gostou daquela atitude e viu que aquilo ali não ia dar certo. Então, o que foi que Sara fez? Foi falar com Abraão, com o seu esposo. Olha, marido, é o seguinte, eu vi ali o Ismael zombando do nosso filho Isaque, hein? Então, eu quero que você mande Agar e seu filho embora daqui da nossa casa. Naquele tempo, eles moravam em cabana, né? Eu quero que você mande ela e o seu filho embora da nossa cabana. Eu não quero que eles morem mais com a gente. Porque esse menino de pequeno já está zombando do nosso filho. Imagine só quando eles crescer. Não vai dar certo. Eu não quero ele nem a sua mãe aqui mais não. E criança, isso foi muito triste para o Abraão. Ele ficou muito triste. Porque ele amava o seu filho Ismael. Porque afinal de contas, ele era seu filho. Era com a serva, mas era seu filho também. Ele ficou muito triste. Aí foi fazer o quê? Falar com Deus, o Todo-Poderoso, né? Ele não queria fazer aquilo. E ele não ia fazer, não. Mas ele foi pedir a Deus direção. Foi falar com Deus, tá vendo como é bom orar? Porque Deus dá direção para nossas vidas. E o Abraão ali orando, falando com Deus. Ó Deus, a minha esposa mandou
eu mandar a serva Agar embora com o meu filho. Tu sabes, Senhor, tu sabes, Deus, que eu amo o meu filho Ismael. Aí Deus falou com Abraão, disse para ele fazer o que a sua esposa Sara estava mandando. Olha só, diga aí, uma ordem dessa, né? A esposa mandou ele mandar a sua serva embora. E ele foi falar com Deus e Deus também disse que ele tinha que fazer o que a sua esposa Sara estava mandando. E ele era obediente à voz de Deus. E ele obedeceu, criança. O Abraão obedeceu, sim, porque ele era um homem de fé, um homem obediente a Deus, tá certo? Ele obedeceu à voz de Deus. E passando aqui para esse visual lindo, olha só aqui. Ele falou com Agar logo cedo, deu para ela alimentação e um odre, né, cheio de água, e mandou ela embora com o seu filho Ismael. Ele fez isso com o coração partido. E Agar pegou o seu filhinho Ismael e foi. E aí disse, mas por quê? Por que você está fazendo isso? Aí disse, vá, não quero mais você nem o Ismael aqui. A Sara viu seu Ismael zombando de Isaac. E ela pediu para mandar vocês embora. Eu não quero fazer isso. Meu coração está partido. Mas eu falei com Deus Todo-Poderoso. Ele disse que podia mandar você e Isaac ir, porque ele ia cuidar de vocês. Vá em paz, porque Deus vai contigo, Agar. E o nosso filho também. Deus vai com você, meu filhinho. E o Abraão obedeceu. E Agar foi, pegou seu filho e foi para o deserto, sem saber para onde ia, porque Agar ela era uma mulher egípcia, né? Era a serva de Sara. E ela foi com seu filhinho, Ismael. Foi embora, né? E ela caminhando, criança, naquele deserto com o filho Ismael. Olha só, o deserto é um canto, muito quente lá, né? Não tem árvores com muitas plantas, frutos. Se tiver alguma árvore, é aquela árvore assim que não dá fruto, né? Deserto, não tem água. E ela foi com o seu filhinho Ismael embora. Levava ela andando naquele deserto com Ismael. E Ismael talvez ele entendeu, né? Porque o Abraão disse que ele estava zombando. Ele foi sabendo que por isso que ele estava saindo dali, de perto do seu pai Abraão. Mas eles andando no deserto ali, o sol quente, já estavam cansados, né? Agar com seu filhinho Ismael andando no deserto. Imagine só, você andando no deserto, o sol quente. Menina, imagine só, Jesus. E ela foi, né, com seu filhinho. Não abandonou seu filho, sempre perto dele. Olha ela aqui. Mas eles já estavam cansados, né? Afinal de contas, o deserto é muito quente. E a água já tinha acabado. Olha só, o último golinho da água já estava nas últimas, né? Não tinha mais como eles tomar água. A comida provavelmente já tinha acabado. E a Agar ficou triste ali. Meu Deus, acabou já a alimentação, acabou a água. O que eu faço agora, meu Deus? E aquele sol quente, aquela coisa pegando mesmo, né, pro lado deles. E ela triste ali com seu filhinho. E ela chegou, a chorar, começou a chorar de tristeza. E o seu filhinho já estava desmaiando, porque de fome, de sede.
ela colocou ele ali debaixo de um arbusto ali, de uma árvore seca, né? E ficou ali o bichinho deitado, Ismael, e ela chorando. Ah, meu Deus, eu não quero ver o meu filho morrendo. Ela se afastou dali do seu filho e começou a chorar. O que é que eu faço? Eu não quero ver ele morrendo. Preferiu sair de perto do filho, né? E ficou chorando ali, desesperada. Imagine só, uma mãe vendo seu filho ali morrendo. É muita tristeza, né? Pois essa mulher passou por essa situação, essa mamãe. Então, essa mamãe aqui é a da nossa história de hoje, a principal, né? Porque veja só, a situação dela. Ela vendo seu filho ali, com fome, não tinha água. Então, ela ficou desesperada. Não é isso? Ficou desesperada a mamãe Ágada. E chorando, mas o que aconteceu? Porque o nosso Deus disse que podia Abraão mandar ela embora, que ele ia cuidar dela e de seu filho. Então ela ficou ali, ó. E de repente Deus fez o quê? Enviou um anjo para falar com ela. Deus enviou um anjo e disse: por que estás assim, mulher, chorando? Ela disse que não aguentava ver o seu filho morrendo, né? E Deus falou para ela, grandemente usando aquele anjo para falar com ela. Que coisa linda que Deus faz, né? Como Deus cuida. Deus cuida de uma maneira grande das pessoas, né? E o que será que esse anjo falou para a Ágada? Né, criança? O que será que ele falou para ela? A Ágada, não se preocupe que Deus está contigo. Ele vai cuidar de ti e do teu filho Ismael, né? E disse, olha para ali. E quando ela olhou para o lado, criança, que ela estava sem água, né? Não tinha nada para dar ao seu filho. Olha para o lado, Ágada, porque Deus vai cuidar de ti e do teu filho. E quando ela olhou para o lado, tinha um poço de água. Tinha um poço de água, ela foi logo correndo, tirou água e deu para o seu filho Ismael. E alimentou o menino e ele ficou, né? Porque quando a pessoa está faltando água, não toma água nem nada, fica fraco, né? E as forças do menino Ismael já foi voltando, né? A força do menino já foi voltando, ela foi logo alimentando ele, dando a água. E Deus cuidando deles, né? Como Deus prometeu, que eles, desse menino ia ser também uma grande nação. E esse menino se tornou, sabe o que, criança? Ele se tornou-se um grande guerreiro. A sua mãe resolveu ficar ali mesmo no deserto. Ela ficou no deserto morando com o seu filho Ismael. E ele se tornou-se um grande guerreiro, flecheiro. Olha ele aqui. Se tornou-se um grande flecheiro, né? Então, a Ágada, ela habitou ali no deserto mesmo, com o seu filho. E Ismael se tornou-se uma grande nação. Veja só, no momento que Ismael estava ali deitado, Deus ouviu a voz do menino e brandou o anjo de Deus, né? E Ágada desce os céus e disse-lhe: Que tens, Ágada? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então, quando Ágada ouviu a voz de Deus falando com ela através do anjo, né? Vamos voltar aqui essa cena aqui linda. Vamos voltar aqui novamente. Aqui, ó. Nessa cena linda aqui, ó. Quando a Ágada estava chorando. E ouviu Deus a voz do menino e brandou o anjo de Deus. Tá vendo o anjo aqui? Que anjo bonito, né?
a Ágada desde os céus e disse: Que tens, Ágada? Ágada, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Porque Ismael estava ali, caído, fraco, chorando, né? E ela se afastou para não ver o seu filho morrendo, mas Deus enviou esse anjo e falou com ela, dizendo que ela não tinha que ter medo e seguir o seu caminho, porque Deus ouviu a voz do menino, criança, e Deus estava com ela e seu filho. Então ergueu-se, levanta o moço, e o anjo falou mais, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha só que o Deus mandou o anjo falar para ela, né? Porque daquele menino ia fazer uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre. Naquele tempo chamava odre, né? Isso aqui é odre. Encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus, né? E ela deu de beber ao moço. E era Deus com eles. Estava com Ágada e seu filhinho. Olha ela aqui, ó, dando a água ao seu filho. E deu água de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, né? E habitou no deserto, e foi frecheiro. Ele se tornou-se frecheiro, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui a cena de novo, que... Olha ele aqui, tá empenhando aqui, mas vai dar certo. Ele se tornou-se um grande frecheiro. Olha aí. E habitou no deserto de Pará. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E dali, ó, desse menino aqui, que agora se tornou-se um frecheiro, um homem, tornou-se uma grande nação. Teve, parece que 12 tribos. Foi uma história muito linda, a história dessa mamãe. Porque Deus estava com ela, né? Deus estava com ela e o seu filhinho. Olha que Deus poderoso, né, criança? Assim como Deus esteve com essa mamãe, Deus está com todas as mamães que amam verdadeiramente seu filho, cuida, né? E ela não desprezou o seu filho. Esse aqui foi um amor, porque ela poderia... Teve um momento que ela deixou o seu filho ali porque ela não queria ver ele morrendo. Mas Deus enviou o seu anjo e falou com ela, né? Que coisa linda, né? Como Deus age. Agora eu me lembrei de um testemunho aqui, pequeno testemunho, criança. Que eu tava já, minha menina era de braço. E eu ia receber dinheiro, aqui já tô contando a minha história aqui um pouco, testemunho, hein? Eu ia receber dinheiro ainda no outro mês e o leite acabou. Eu tinha comprado 2 latas de leite, mas tinha acabado o leite. Eu vinha no caminho, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí andando, olhando pro chão, assim, normal, andando. Aí quando é feio, eu vi aquele papelzinho no chão embrulhado, criança. E eu fui ver, achando que, meu Deus, o povo não... Eu certa que era aquele papelzinho de evangelizar, né? Que tem um versículo e tal. É um folhetozinho. Mas o povo não quer as coisas de Deus, não quer a palavra de Deus, jogou fora. Aí eu peguei aquilo pensando que era um folheto de evangelização. Quando eu fui abrir, estava tão enroladinho que era R$ 35. Eu disse, meu Deus, como Deus cuida da gente. Então alguém deixou cair aquele dinheiro ali. E eu olhei para um lado e para o outro, não vi ninguém. Eu disse, meu Deus, o que será que deixou cair esse dinheiro? E aquela coisa de, rapaz, eu vou comprar o leite da menina. Pronto. Deus fez um movimento ali que eu não ia saber que aquele papel era um dinheiro. Então, Deus cuida grandemente da pessoa. Deus acha que, a gente às vezes acha que o nosso problema, a gente acha que o problema é grande, mas Deus é maior do que o problema, né? Assim como Ágada pensou que, como é que ela ia sobreviver no deserto, né? Com uma criança. Mas Deus... Ele proveu, ele deu ali a situação, ali ele viu a situação e ajudou essa mamãe com o seu filhinho no deserto, né? E dali ele se tornou-se uma grande nação.
né? Esse menino se tornou-se uma grande nação, tornou-se um frecheiro, né? Olha aí, dos melhores, hein, criança? Olha aí, sua flecha aí com o arco. E aí, a nossa linda história de hoje, da mamãe, que Deus cuidou dela e do seu filho. Então, criança, fique com Deus e até a próxima historinha bíblica, porque Deus, Ele age através de um movimento, Ele sabe como trabalhar na tua vida, né? Então, se você quer um presente, quer um brinquedo, espere no Senhor, porque no tempo tu vai receber o teu presente, o teu brinquedo que tu mais deseja. Tá certo, criança? Assim como Deus cuidou dessa mãe e do seu filhinho Ismael, Ele cuida de você, criança, da sua mãe e do seu pai também, tá? Porque sem fé, com fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, tem que ter a confiança, porque Deus está contigo, criança. Então, um beijo da tia Sueza e fique com Deus. E até a próxima história, né? Tchau, criança. Um cheiro grande no papai, na mamãe, na família inteira aí, hein? E a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Que linda história, né? Agra e o seu filho Ismael, porque Deus estava com eles. Amém. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, criança. E fique com Deus, hein?